manhã, o que acontece? Michele Bolsonaro e Flávio devem finalmente se encontrarem presencialmente. Esse encontro deve acontecer ainda nessa terça-feira e eles devem fazer a gravação de propaganda eleitoral. Agora pela manhã, o candidato Flávio Bolsonaro ele vai se reunir com alguns candidatos aqui do DF pelo Partido Liberal, que é o partido que ele é candidato pelo PL, mas com a ex-primeira-dama, ele deve se reunir somente à tarde, porque pela manhã, geralmente, ali é o horário, né, que Michele Bolsonaro se dedica aos cuidados de Jair Bolsonaro. Porque Jair Bolsonaro cumpre prisão domiciliar de 27 anos e 3 meses. Ele foi levado para casa por conta do seu quadro de saúde que exige ali, então, esses cuidados de Michele Bolsonaro. Vamos lá, Magno Cal, vamos refletir sobre essa relação entre Michele e Flávio Bolsonaro. Qual aceno que você acredita que eles devem fazer, né, se de fato essa propaganda eleitoral ser gravada hoje, esse vídeo ser gravado hoje? Qual aceno, o foco que eles devem trazer, tendo em vista, né, trazendo o contexto dos outros vídeos, né? Teve o vídeo da Michele dizendo que ele humilhava ela, que eles não conversavam. Depois veio um pedido de desculpa por parte de Flávio. Depois Michele fez outro vídeo publicando dizendo que aceitava essas desculpas, mas que eles precisavam conversar. Teve o vídeo da Michele lá na convenção. E aí a boa relação deles começando a aparecer em eventos públicos. O que a gente pode esperar desse encontro? A gente tem duas possibilidades a respeito do, finalmente, o encontro entre Michele Bolsonaro e Flávio Bolsonaro. A primeira é se eles endereçarão ou não essas desavenças, se eles oferecerão ao eleitor alguma explicação ou ao menos alguma menção às desavenças que nós temos acompanhado pelo noticiário nos últimos meses. Se eles dirão que, na verdade, acima de tudo o que importa é a vitória, se eles dirão que, acima de tudo, não importa as diferenças, o mais importante é o Brasil, o mais importante é derrotar o PT e Lula, ou se eles simplesmente ignorarão toda essa questão pregressa e se focarão no que vem daqui por diante. Acho que esse é um fator que me deixa curioso, se eles reconhecerão para o público que houve dificuldades, que há questões no relacionamento deles, mas que, acima de tudo, está o que eles pensam para o Brasil, o que eles propõem para o Brasil. O outro fator é o quanto a influência de Michele, ou a percebida influência de Michele sobre o voto feminino, vai estar presente nessa associação entre os dois, né? Devem haver uma série de gravações, não deverá ser uma única oportunidade em que eles aparecerão juntos, mas a gente tem acompanhado as inúmeras tentativas de Flávio Bolsonaro de trazer a questão feminina para o seu discurso de campanha. De novo, o público feminino é um público que resiste muito a dar o voto a Flávio Bolsonaro. A diferença entre Flávio e Lula junto ao eleitorado feminino é bastante considerável, e isso numa eleição apertada faz todo o sentido. Flávio, nas últimas aparições, tem trabalhado para mencionar sua esposa, suas filhas, políticas para as mulheres, numa tentativa de acenar para esse público com o qual tem dificuldade. E aí eu gostaria de saber, daqui por diante, qual vai ser o papel ou quanto a campanha do Flávio topará agregar Michele Bolsonaro às suas ações para buscar esse voto. O quanto vai ser importante para a campanha do Flávio a presença de Michele Bolsonaro. Se vai ser uma presença protocolar, no sentido de que fizeram as pazes, estão do mesmo lado e vida que segue, ou se ela será de fato incorporada à campanha como uma âncora junto a um público com o qual Flávio tem dificuldade e que pode acabar por ser definitivo para as chances de Flávio nessas eleições. Então, essas duas questões me parecem ser primordiais para a gente avaliar essa incorporação de Michele à campanha presidencial do seu enteado. Magno, para a gente poder finalizar, eu acho que a expectativa desse encontro entre Michele e Flávio, ela ainda se torna maior
do que para o anúncio do vice, né? E eu acho que a importância da Michelle chega a ser até maior do que a própria importância de Alfredo Gaspar ali na campanha de Flávio Bolsonaro, porque ele já, a escolha por Alfredo Gaspar foi por conta da questão da segurança pública, combate à corrupção. É um público que meio ele já é aproximado ali da direita, né? Já tem ali uma garantia. Já o público que Michelle Bolsonaro atrai é um público que Flávio Bolsonaro está ainda nadando para poder conseguir, não só ele, mas também os outros candidatos, né? Que é o eleitorado feminino, como você bem disse, e também o público evangélico, né? Então existe essa expectativa, de fato, do público que deve ser atraído pela presença de Michelle na chapa de Flávio Bolsonaro, né? É exatamente isso. Se houve um certo anticlímax no anúncio de Alfredo Gaspar como vice, candidato a vice na chapa de Flávio, se esperava exatamente uma mulher, e exatamente pelos motivos que a gente descreve por aqui, por ser um público com o qual Flávio tem dificuldades, e Michelle Bolsonaro pode também chegar para cumprir esse papel, mesmo que ela não conste nominalmente como candidata a vice na chapa. Ela pode desempenhar, seja em eventos de campanha, seja na propaganda eleitoral do rádio e TV, seja nas redes sociais, esse papel de alguém que faz a interlocução entre o público feminino e a candidatura de Flávio, o público evangélico e a candidatura de Flávio, dois grupos muito numerosos, e por mais que os evangélicos já tenham maior proximidade com a campanha de Flávio, é um público significativo que merece a atenção das campanhas para que os seus votos venham para as chapas, mas também o público feminino, que ficou desprotegido na situação da candidatura a vice-presidente. Flávio não conseguiu trazer uma mulher para a sua chapa, acabou indo com o deputado Alfredo Gaspar, mas se tudo correr bem na relação entre Flávio e Michelle, a madrasta de Flávio pode acabar desempenhando esse papel como se estivesse na chapa. Ela pode ser essa representante, ela pode ser essa voz desses públicos tão importantes dentro da candidatura de Flávio. Mais uma vez, nós estamos vendo as pesquisas hoje operando ali na distância entre os dois candidatos, na margem de erro. Eles estão, em quase todas as pesquisas, tecnicamente empatados. Se não estão tecnicamente empatados, estão sempre muito próximos. E qualquer pessoa, qualquer novo grupo, qualquer representatividade que pode vir a ser agregada em qualquer uma das chapas, a gente falava anteriormente da tentativa de Lula atrair o público jovem. Qualquer tentativa dessa de novos públicos para a chapa de Lula e Flávio é válida, porque a diferença, pelos números que a gente tem hoje, tende a ser muito pequena. Então, você agregar a um ou outro público é de suma importância, e é isso que Flávio está buscando, além de apaziguar a própria família, também é trazer um pouco mais de chances de vitória para a sua chapa nas eleições de outubro. É isso, Magno Cal, cientista político. Conversamos muito aqui sobre eleições, tarifaça e tudo mais. Magno, muito obrigada, te aguardo numa próxima. Gente, não temos mais tempo para